Reputação. Parece que a reputação faz parte da forma como a gente vive a nossa vida. Por exemplo, é comum ouvir um político dizendo não vou fazer tal coisa porque eu tenho uma reputação a zelar. Ou então imaginar um artista dizendo assim, puxa vida, eu não vou me envolver em tal causa porque isso pode manchar a minha reputação. Quando a gente vai fazer uma compra na internet, a gente vai lá e faz uma pesquisa antes sobre aquela empresa, o que ela já vendeu para uma outra pessoa, quais são as experiências que alguém já teve com aquela empresa na internet, qual é a reputação daquela organização. É possível também que a gente se lembre da nossa vovozinha dizendo, cuidado com quem você vai conversar, aquela pessoa não tem uma boa reputação. Então é comum a gente ouvir falar essa palavra, reputação. A reputação, ela funciona como um selo de garantia, um selo de boas experiências, de boas práticas. É como se a gente dissesse mais ou menos assim, sempre que eu tenho uma determinada experiência com aquela pessoa, com aquela empresa, com aquela organização, as memórias são boas, as experiências foram boas. No mundo que a gente vive, que a gente recebe tanta informação, a gente recebe tanto estímulo para assistir tantos filmes, para assistir tantas séries, para a gente ficar informado de tantos memes, tantos assuntos, fica impossível assistir tudo. Por isso a gente acaba recorrendo a alguns canais, algumas pessoas que podem falar bem de um determinado assunto, que possam servir como um filtro de reputação para a gente. Por exemplo, quando eu falo assim, se fulana me indicou aquele filme, eu preciso assistir. Porque sempre que eu peço para ela uma indicação, são as melhores que eu poderia receber. Ou, por exemplo, quando eu peço uma indicação de um serviço, de um encanador ou de um eletricista para uma determinada pessoa, e falo assim, Beltrano, ele é extremamente exigente. Se ele está me recomendando tal profissional, eu posso confiar, porque a reputação dele é muito boa. Ou quando eu recorro a determinados canais, no YouTube, no Instagram, que eu gosto sempre de assistir, porque ele sempre me traz boas sugestões. Tem uma boa reputação aquele canal, então eu quero sempre assisti-lo. E aí essa reputação vai servindo como uma primeira peneira. Ou seja, no mundo em que eu não consigo ouvir, assistir todas as coisas, ter um filtro, ter uma peneira, ter alguém que faça uma seleção dos melhores assuntos para que eu possa consumir, me economiza tempo, me otimiza a vida. Mas para que me serve a reputação? Como eu disse, no mundo que a gente vive, que a gente precisa otimizar o tempo, quando a gente tem alguém de boa reputação que nos sugere algo, e isso nos salva o nosso tempo, isso pode servir de mão dupla. Tanto eu posso recorrer a pessoas de boa reputação que vão salvar o meu tempo, como também as pessoas podem recorrer a mim, para que eu fale determinadas coisas para elas, para que eu indique determinadas coisas e salve o tempo delas. E à medida que as pessoas recorrem a mim para determinada informação, à medida que as pessoas me procuram para que eu possa trazê-las a algo que eu sou especialista ou algo que eu sei fazer, elas entendem que eu sou uma boa recomendação, e se eu tiver um serviço, um produto que eu venda, algo que eu seja especialista, elas vão me procurar mais vezes. Aumentam as minhas oportunidades no mundo em que a gente vive, se eu tiver uma boa reputação. E como é que eu adquiro uma boa reputação? Como a gente constrói uma boa reputação? Na comunicação a gente costuma dizer que é um processo de 3 camadas. O primeiro é a identidade, aquilo que eu sou. A segunda é a imagem, é aquilo que eu reflito, é aquilo que as pessoas percebem em mim, é aquilo que eu demonstro sobre aquilo que eu sou quando interajo com outras pessoas, quando interajo com empresas, com clientes, etc. E por fim, vem a reputação. A reputação não é aquilo que eu gostaria que as pessoas percebessem ao meu respeito. Não é aquilo que eu digo que eu sou, mas é aquilo que de fato as pessoas veem em mim. É aquilo que elas percebem ao meu respeito. É aquilo que elas dizem sobre mim. Então, mais do que simplesmente dizer eu sou legal, eu sou muito simpático, eu sou bacana, o que as pessoas percebem a meu respeito? O que elas dizem sobre mim?
Existem estudos, principalmente de norte-americanos, chamado Gotze e Wilson, que eles dizem que a reputação corporativa, a reputação de uma empresa, ela é construída de uma avaliação geral que os públicos, os stakeholders, as pessoas de interesse, os públicos-alvo, fazem dessa empresa a partir da comunicação e dos simbolismos que essa empresa troca com essas pessoas, principalmente quando se compara com o concorrente. Ou seja, essa reputação, ela é construída ao longo do tempo, ao longo das experiências, ao longo daquilo que eu vou deixando de boas lembranças. Mas isso se aplica de que forma? Bom, a gente pode pensar isso nas mais diversas facetas da nossa vida. Por exemplo, numa entrevista de emprego. Numa entrevista de emprego, eu quero falar aquilo que eu tenho de melhor. Eu quero mostrar as minhas principais características positivas. Eu não quero falar de algo que não seja bacana sobre mim. E aí, aquela reputação que eu tentei deixar ali naquela primeira boa impressão, ela simplesmente vai embora se no meu dia a dia, se nas minhas relações diárias dentro de uma organização, eu não demonstrar aquilo que eu disse a meu respeito. A minha reputação começa a ficar comprometida. Ou, por exemplo, num relacionamento, a gente tenta nos primeiros momentos ali da relação mostrar aquilo que a gente tem de melhor. Mas com o passar do tempo, aquilo vai se desgastando. E as pessoas vão percebendo quem de fato eu sou. E aquilo fica comprometido. Então a reputação é aquilo que eu vou reforçando com o passar do tempo, as experiências que eu vou trazendo para as pessoas que interagem comigo de forma repetida ao longo do tempo. Eu gosto sempre de pensar num exercício que eu faço com a minha turma nas universidades, que é de trabalhar a ideia da palavra-chave. Eu gosto sempre de convidar os alunos a se definirem, a trazerem, a simplificarem uma única palavra que consiga trazer o máximo de atributos que descreveria a si próprio. Então, com uma palavra se defina. E isso é muito difícil, porque somos seres complexos, somos seres bastante dinâmicos e a gente tem diferentes formas de se expressar ao longo da nossa vida, principalmente com quem a gente interage. Mas eu provoco os alunos para que eles decidam de tudo que eles fazem, de tudo que sabem fazer, de tudo aquilo que eles se manifestam no seu dia a dia, que escolham uma única palavra para descrever a si próprio. Com uma palavra, como você se definiria? E aí é muito curioso, porque automaticamente eu sugiro que o restante da turma também descreva com uma palavra aquele colega. Ao final daquela atividade, cada aluno tem uma palavra na qual ele se define e ele também tem várias palavras que a turma define a seu respeito. E geralmente são coisas divergentes. A forma como eu me vejo não é algo exatamente que está sendo percebido pelos meus colegas muitas vezes. E aí o que eu faço? Quando eu faço essa seleção da palavra-chave, a palavra que melhor me define, eu começo então a pensar que cada vez que eu interajo com aquele grupo de pessoas, com aquelas pessoas que são importantes para mim, eu preciso reforçar aquilo que eu gostaria que elas percebessem em mim. E quanto mais eu repetir aquelas experiências positivas, com aquele conceito, com aquela palavra-chave que eu gostaria de balizar o meu perfil, aquilo então começa a ser refletido nas minhas atitudes, começa a ser refletido na forma como eu ajo. E aquilo consegue sim ser quase que um mantra, algum conceito que vai conseguir ajudar a reposicionar a minha reputação, a validar aquilo que eu sou. E no mundo em que a gente vive, onde há tanta concorrência, tanta gente querendo mostrar trabalho, alguém está querendo mostrar o quão eficiente eu sou em alguma coisa, quando a gente tem uma única palavra que nos baliza, que nos orienta, que nos direciona ao nosso perfil e às nossas atitudes, isso pode ser um importante diferencial para mostrar quem somos e para formular a nossa reputação. Se eu pudesse deixar uma dica aqui, faria isso. Diria para você, escolha uma palavra. Escolha uma palavra na qual você gostaria que as pessoas percebessem valor, o seu valor a partir daquela palavra. Qual seria? Num mundo tão competitivo, uma boa forma de você começar a balizar a sua reputação. Muito obrigado.